Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar a nossa live de hoje do canal Simples Atitudes. Nosso tema de hoje é um tema bastante importante, é um tema que a gente costuma viver no dia a dia, seja no nosso dia a dia do trabalho, no nosso dia a dia da faculdade, né, seja no dia a dia de apresentações profissionais. Isso, inclusive, foi um tema que nós recebemos como sugestão dentro dos comentários dos nossos vídeos, né? E é um tema muito importante, é um tema que pode fazer uma grande diferença para você, e a gente resolveu trazer ele dentro de uma live, porque a gente gostou, acho que tem que ser um conteúdo mais bem trabalhado, um conteúdo um pouco mais denso para essa live, né? Então, vamos lá, vamos começando a nossa live aqui. Hoje o nosso assunto, a gente vai falar sobre como organizar ideias para que outros entendam o que eu vou falar. Tanto que o título a gente coloca, caraca, por que eu falo e os outros não consigo ser entendido pelos outros, né? Bom, antes de tudo, a gente precisa começar a entender qual que é a pergunta que gera isso, né? A pergunta que gera isso são duas. Por que eu tenho os brancos, né, na hora de apresentar? Por que me dá branco? Ou por que eu não consigo ser entendido pelos outros? Isso geralmente acontece porque a ansiedade e a falta de preparo, às vezes, ele pode atingir de forma certeira tudo que a gente sabe, tudo que a gente preparou. Às vezes você é o melhor profissional, o melhor técnico, ou é um assunto que você domina completamente. E quando você chega para falar, você chega para expor, você chega para fazer o seu trabalho, ou apresentar o seu trabalho acadêmico na faculdade, por exemplo. Você estudou, você se preparou, você tá afiado com o assunto, mas você não consegue transmitir ou fazer com que as pessoas te entendam. Isso geralmente pode ser fator de uma falta de preparo ou pela ansiedade. O estado emocional, ele afeta e muito tudo que a gente vai fazer, seja numa apresentação profissional, seja numa apresentação de escola, de academia, seja numa reunião, o seu fator emocional, ele afeta tudo que você vai fazer. Afeta no nosso dia a dia. Por que afeta no nosso dia a dia? Afeta no nosso dia a dia porque se eu estou nervoso, se eu estou estressado, se eu estou cansado, se eu estou magoado, ou se eu estou eufórico, ou se aconteceu uma coisa muito boa que me deixou fora do prumo, tudo isso afeta na hora que nós vamos nos comunicar ou transmitir uma ideia. Afeta o seu motor, afeta a sua concentração, afeta inclusive a sua percepção sobre o ambiente que você está e sobre o que está acontecendo naquele ambiente, naquele momento, para que você possa se adaptar da melhor forma possível ali e fazer a melhor apresentação, o melhor trabalho, a melhor apresentação do seu conteúdo ao qual você está preparado. O cérebro, basicamente, eu vou ser sucinto aqui, óbvio que não é tão simples assim, mas ele se divide em cérebro consciente e cérebro inconsciente. O cérebro consciente, ele tem como função básica servir como o nosso dia a dia. É ele que nos permite fazer o processamento, entender como é que as coisas estão acontecendo. E o inconsciente, que é justamente o que nos afeta na hora que a gente está fazendo alguma apresentação, que a gente está fazendo alguma reunião, expondo uma ideia, eu vou começar a chamar assim porque fica mais fácil. Ele tem como função básica, o cérebro inconsciente, gravar as ações rotineiras, que são as rotinas que a gente pratica, são as coisas do dia a dia que às vezes a gente executa até sem saber o porquê que a gente está executando, ou que a gente executa pensando em outra coisa. Então você tem duas formas dele funcionar. E a segunda função, que eu geralmente falo, é nos manter vivo. Né? A função principal do nosso cérebro inconsciente, e aí eu vou falar mais para frente sobre o sistema límbico, é nós nos mantermos vivos. Então, quando o cérebro
está sofrendo algum tipo de ataque, seja de ansiedade, ou de uma emoção muito grande, ou de uma preocupação muito grande, ele aciona um sistema que a gente já comentou nos vídeos anteriores, que é uma função básica, é o lutar ou correr. E quando você tem essa situação, quando você se sente ameaçado e que o cérebro ativa esse lutar ou correr, o que acontece? Você simplesmente começa a perder a noção de percepção do que você está fazendo, do que você está falando, ou até mesmo das suas questões motoras mais simples, parasimpáticas. Você começa a suar, você começa a tremer, fica com a boca seca. Então, isso aí por si só é o que gera o branco dentro da sua cabeça. Mas aí a gente tem que entender que não é só isso que acontece. O cérebro, ele precisa, para você processar e transmitir uma ideia, você tem várias etapas. Eu vou dar um exemplo. Quem assistiu a live de ontem aí, vamos botar hashtag sair na frente. Então, bota aí, hashtag sair na frente. Quem já viu a live de ontem, ou a última live, porque está saindo na frente dos outros, com certeza. Quero agradecer vocês aí, o pessoal que está no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Bom, voltando, vamos pegar um exemplo prático para a gente poder entender como é que funciona o cérebro na hora de processar uma informação e passar essa informação para outras pessoas, né? Eu vou te perguntar, qual é a quantidade de informações que nós conseguimos reter no dia a dia? A pergunta basicamente é, um livro, você leu um livro por completo, qual é o resumo desse livro? Você consegue dizer. A memória, ela armazena, a memória armazenada no cérebro, ela é cristalizada, principalmente mediante alguns estados emocionais, né? Então, quando você tem um estado emocional e você tem uma experiência que você consegue colocar no seu cérebro como sendo o armazenamento de uma memória, quando você tem uma experiência muito forte por trás disso, você acaba gravando e cristalizando isso no seu cérebro de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo. Filmes, eles criam emoção, né? Livros e apostilas, eles não criam emoção. Os livros e apostilas, eles dependem do momento em que você está disposto a lê-los. Então, o que acontece? Geralmente, você vai ler um livro e você vai lembrar de quando você estava lendo esse livro numa viagem, seja no avião, ou seja num local, num resort, ou num momento agradável na sua casa. Por quê? Por conta da emoção, e não necessariamente por causa do livro. Agora, os filmes, eles te geram uma emoção de forma que você armazene aquela memória de uma forma muito mais cristalina, né? Um exemplo disso eu vou perguntar aqui, eu não sei como é que é, as pessoas que são um pouco mais antigas vão lembrar, né? No meu caso, agora eu não sei se os que são mais novos aí, o pessoal que é mais novo vai lembrar. Quem lembra o que estava fazendo exatamente, ou aonde estava, quando morreu o Ayrton Senna? Eu lembro muito bem. Eu era criança, eu estava dentro de casa, e eu estava com meu pai assistindo a corrida quando aconteceu o fato, e posteriormente a gente veio a saber que ele tinha morrido. Eu estava na cozinha quando minha mãe veio comentar que ele tinha morrido. Um fato mais recente que aconteceu por agora, não tão recente assim, né? Já tem um bom tempo, mas recente para a gente, que parece que o tempo voa e a gente não percebe. O ataque às torres gêmeas do World Trade Center foi uma comoção. Aquele fato ali, ele ficou cristalizado na cabeça de todo mundo, o momento que estava fazendo. Se eu pedir para descrever, tem gente aqui que descreve exatamente o sentimento ou a roupa que estava vestindo. Eu já não lembro a roupa, mas eu consigo lembrar onde eu estava, o que eu estava fazendo, eu consigo lembrar de detalhes que eu provavelmente não lembraria se eu não tivesse tido uma situação de emoção tão grande assim. Outro exemplo mais recente ainda, uma coisa que é uma lembrança até triste, vamos dizer assim. O 7-1 da Alemanha em cima do Brasil no semifinal da Copa de 2014. Quem que lembra aí? Coloca aí, hashtag 7-1. Coloca aí no chat aí, que é para a gente saber se vocês estão prestando atenção, se vocês só entraram e estão assistindo a televisão. Estou brincando, gente. Quem lembra
disso é porque as situações em que a gente viveu aquilo ali, ou que a gente assistiu aquela informação vindo da televisão, aí, ó, Fábio lembra, 7-1, devia estar muito triste. Elas geralmente elas se cristalizam de uma forma diferente na nossa cabeça e na nossa memória. E tem um filósofo e psicólogo, William James, que ele fala que lembrar-se de tudo seria tão desagradável quanto não se lembrar de nada, né? Então, a gente não consegue, a Renata também aí, ó, 7-1. Então, o que acontece? Quando você consegue misturar a emoção dentro da mensagem que você está passando, provavelmente, eu não vou dizer que todas as vezes, mas provavelmente você vai conseguir com que a experiência que a pessoa esteja vivendo seja completamente diferente. E aí eu venho com uma pergunta que é o seguinte, como fazer então para melhorar esse processo de retenção? Né? Esse processo de retenção do cérebro para que a gente possa passar as informações de uma forma que as outras pessoas entendam. Bom, a memória, ela a princípio, ela fica no hipocampo, né, do nosso cérebro, que faz parte do sistema límbico. Guarda esse nome, principalmente sistema límbico, que a gente vai falar mais para frente nas nossas próximas lives. É um sistema muito importante do nosso cérebro. Então, essas informações de longo prazo, elas ficam no hipocampo e precisam ser recuperadas pelo lóbulo frontal para que a gente possa transmitir essa memória ou essa informação que nós retemos no nosso cérebro. Então, quanto mais informações, quanto maior o número de informações que a gente precisa fazer esse resgate do hipocampo, ou dentro do sistema límbico, para o lóbulo frontal, maior é o fluxo que a gente exige dos nossos neurotransmissores. Ou seja, a gente coloca num processo de estresse as nossas sinapses. Por isso que eu sempre digo que confiar na memória em momentos de estresse, em momentos de preocupação, não é a melhor ideia. Porque geralmente você vai ter sentimentos que vão estar atrapalhando esse processo de recuperação da memória, esse processo de recuperação das informações, e você vai começar a não conseguir fazer a conexão correta e necessária para que você transmita o que você quer dizer da melhor forma possível. E às vezes você começa também com uma quantidade excessiva de informação a esquecer o que era a informação importante que você gostaria de falar. Então, é o que eu falei, a mistura de grande quantidade de informações, um estado emocional, principalmente quando você vai fazer uma fala perante o público, ou você vai fazer uma live até mesmo, e não adianta dizer que as pessoas experientes, todo mundo, tem gente que tem facilidade, não, todo mundo acaba tendo um certo tipo de nervosismo, ou um certo tipo de, como é que é o nome? Ansiedade, eu não vou chamar de ansiedade, mas a pessoa fica um pouco mais empolgada, isso são efeitos do seu cérebro que acontece quando você está tendo que transmitir uma informação ou se colocando numa situação de avaliação, que é o que acontece numa live, que é o que acontece quando você vai para uma reunião, quando você apresenta um trabalho na faculdade, quando você apresenta uma monografia numa banca. Então, essas situações de avaliação geralmente tendem, sem você querer, a mexer com você e mexer com o seu cérebro, fazendo o quê? Com que se torne nitroglicerina pura. Muita informação, um estado emocional desequilibrado, acaba que você nunca vai conseguir transferir as informações de forma que as pessoas entendam. Porque você fica mais nervoso, você não consegue guardar todas as informações, você não consegue transferir essas informações de uma forma correta. Por exemplo, se alguém puder aí, diga qual foi o último livro que leu. O último livro que você leu. Vamos lá, gente, vamos acordar. Qual foi o último livro que você leu? Pega esse último livro agora e eu vou te pedir um favor. Me conta detalhes do livro, detalhes da história do livro. Você vai conseguir fazer, você vai conseguir me transferir detalhes da história do livro? Se você consegue, Sapiens, a Jaque acabou de falar aqui, é um excelente livro. Você vai conseguir escrever detalhes do livro que você leu? Provavelmente não. Agora, se eu te pedir o seguinte, me conta a história do livro, sobre o que o livro fala.
Isso aí eu acredito que na grande maioria dos casos, a não ser que você tenha lido de uma forma muito en passant, você vai conseguir me dizer qual era a história do livro, qual o contexto do que ele estava querendo dizer, qual era o contexto do que ele estava querendo informar. Então, você não consegue guardar uma gama de informações gigantescas. Quando você tenta guardar essa gama de informações gigantescas para uma apresentação, para um trabalho de faculdade, acaba que ou você passa de forma muito rápida, ou você não prende a atenção da pessoa. O melhor é você contar o cerne do que você tem para dizer. É o que o povo chama na comunicação, os jornalistas, de lead. Se você sabe a lead do que você está querendo dizer, que é o fundo da história, a mensagem principal, tudo se torna mais fácil de você falar. Por exemplo, por que os ensinamentos bíblicos, eles eram feitos por meio de parábolas? Isso há 2021 anos, pelo menos, que a gente conhece. Eram feitos por palavras. Não, 2021 não, porque foi quando Jesus nasceu, mas eu acredito que já existiam histórias e parábolas que transmitiam as informações dos judeus. Por que ela era feita dessa forma? Porque as parábolas e a história são muito mais fáceis de você lembrar num contexto de qualquer situação. Você guarda muito mais uma história e uma imagem do que você lendo letras e palavras simples expostas em algum local. Então, quando a gente fala qual que é a mensagem que eu quero passar, qual é o enredo do meu filme? Quando eu pergunto isso, qual que é o enredo do meu filme, qual é a mensagem que eu quero passar, fica muito mais fácil de eu saber qual é a informação principal, a informação mãe que eu quero transmitir naquele momento. E você não precisa convencer as pessoas com dados e números. Se você souber o enredo mãe, ele por si só vai te levar a isso, vai fazer com que você lembre daqueles dados e aquelas informações. É a mesma coisa de um livro, um filme. Um filme, e o que ele te faz? Ele tem a abertura, ele tem o desenrolar da história, o ápice, o anticlímax e o clímax, que é o encerramento. Só que quando ele faz isso, ele envolve uma pitada muito importante ali, que geralmente a gente não consegue fazer quando a gente está falando numa reunião ou quando a gente está fazendo uma apresentação. É o emocional. Ele te gera por meio de sons, imagens e viradas de câmera, experiências extrasensoriais que fazem com que aquilo ali te afete e você guarde muito mais o enredo, a história, guarde até cenas de um filme do que necessariamente você consegue entender do livro de matemática financeira que você leu há 3 dias atrás, né? Então, acaba que você lembra de filmes que você viu na sua adolescência, que você não consegue lembrar de um livro de matemática financeira que você leu há 3 dias atrás. Por quê? O contexto da exposição da informação é completamente diferente. Então, é o que eu sempre digo. Você tem que tentar transmitir a ideia principal por meio de uma experiência ao qual as pessoas se sintam parte daquilo ali. E quando eu digo isso, você pode fazer isso em qualquer contexto, contando uma história, usando uma parábola, usando uma associação, que é muito comum. Eu gosto muito de fazer essas associações, às vezes eu pego um fato da vida real para poder explicar um fato da vida teórica ou do que a gente estudou em teoria, e isso funciona muito bem, porque quando você faz esse tipo utiliza esse tipo de instrumento, acaba que você recupera na pessoa sentimentos ou emoções ou entendimentos que às vezes você, pela própria palavra, não conseguiria passar. E a pessoa começa a entender de uma forma muito mais interna do que externa. Geralmente, as pessoas, quando a gente fala assim, que eu falo e as pessoas não conseguem me entender, é porque eu estou falando com a minha cabeça, eu estou falando para o ouvido dele, eu não estou falando para a cabeça dele, que é quem processa sentimentos, informações, visões. Então, tudo isso acaba que está interconectado para que a gente possa o quê? Chegar numa situação em que eu tenho que fazer, é o que acabou de aparecer aqui, o showtime. Na hora que eu for falar, eu tenho que fazer com que a pessoa entenda e se apaixone por aquilo que eu estou falando. E isso é muito comum de ser feito. Você tentar transparecer de uma forma que não seja só palavras que você está expondo ali, números, né? Então, Rafael, existem técnicas para que a gente que possam ajudar nesse processo? Bom,
Eu particularmente conheço algumas técnicas, devem existir várias, inclusive se vocês conhecem alguma, escrevam aí, coloquem, deixe sua mensagem, deixe sua contribuição. Eu gosto do seguinte, da repetição. As memórias de curto prazo, elas tendem ou podem se tornar memórias de longo prazo por meio da repetição. Vocês lembram daquele ditado de que uma mentira, quando é contada muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade? Isso não é porque a mentira passa a ser verdade, é porque para a pessoa que está repetindo aquela história várias vezes, acaba que ela mesma passa a acreditar naquela história. Então, essa questão da repetição ela torna memórias de curto prazo consolidadas como memórias de longo prazo. Você falar um mesmo assunto durante 5 minutos é uma coisa, você falar sobre o mesmo assunto várias vezes repetidas durante 3 anos, você com certeza vai ter uma propriedade muito maior para poder falar sobre aquele assunto. Eu lembro muito bem quando eu trabalhava e eu fui fazer uma série de treinamentos pelo Brasil inteiro, e na primeira vez que eu fui fazer a apresentação, era nos estados, né, com um grupo de profissionais, a gente fazendo capacitação, eu tenho certeza que mais da metade do que eu tinha que falar eu acabei esquecendo, e olha que tinham vários slides lá. Por quê? Porque eu não tinha a repetição, aquele conhecimento não estava cristalizado na minha cabeça, na minha memória, né, no meu sistema límbico, no meu hipocampo. Depois de 2 anos fazendo aquilo ali, com uma frequência quase que mensal, eu já não precisava mais de apresentação. Eu sabia os números que estavam gravados, eu sabia os números que estavam ali, eu sabia qual era a informação que estava ali, eu sabia até qual era o slide que ia passar seguinte. Então, eu já tinha aquilo ali extremamente, aquela informação extremamente consolidada na minha cabeça. E o que acontece? Quando você tem isso extremamente consolidado na sua cabeça, você não esquece do que você quer falar, você fala com uma propriedade maior, você não tem o problema que as pessoas falam de, eu fico ali sem saber o que dizer, se as pessoas vão entender. Até se elas não entenderem, você repete de uma outra forma, porque você mesmo já está convencido daquilo ali, né? Então, a repetição é um processo muito importante. Por isso que, quando a gente lê uma coisa hoje, não tenta falar sobre ela amanhã. Começa a ler um pouco antes, se você tem alguma apresentação, alguma coisa, alguma reunião importante, uma venda importante, ou um projeto importante que você vai ter que apresentar. Começa a fazer essa leitura e essa repetição do que você tem a colocar um pouco antes, uma semana antes, para que você vá cristalizando aquilo ali na sua cabeça. Outra coisa importante é inserir gatilhos visuais. O ser humano, ele guarda muito mais informações pelo visual do que necessariamente pelo auditivo. Então, quando você junta todos os sentidos numa experiência única, é o que a gente chama de show. Quando você consegue misturar o sentimento, a audição, a visão, tudo dentro de um mesmo processo, você consegue transformar aquela informação ali quase que numa transferência direta via link de uma cabeça para outra. Então, utilize gatilhos visuais, já que você está colocando o auditivo, e nem sempre numa reunião, numa prova, num trabalho, ou qualquer coisa, numa entrevista, você consegue inserir o emocional, porque você ainda não aprendeu a como se conectar, ou você ainda não conseguiu se conectar com as pessoas que estão ali na sua frente. Insira gatilhos visuais. Esses gatilhos visuais podem ser imagens, pode ser ícones, key messages, né, palavras-chave, palavras que façam com que você, principalmente, lembre do que você quer dizer, mas muito mais do que você quer dizer e que fique gravado na cabeça das pessoas que estão sendo seus ouvintes, né? Eu gosto de falar que é aquela velha história, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, utilize o recurso visual. O recurso visual, ele é muito poderoso, principalmente para as pessoas que têm uma dificuldade de se concentrar na hora que as outras estão falando. Por que os jornais, elas geralmente colocam aqueles infográficos, o dinheiro saiu daqui e foi para lá, ou a vacina
pegou um avião e saiu daqui, e coloca aqueles desenhinhos, aqueles infográficos. É justamente por isso, é porque a informação visual, ela agrega tanto ou mais do que a informação falada. E se você colocasse uma pessoa só falando sobre aquilo, às vezes ninguém iria entender. Com uma imagem, todo mundo acaba entendendo. Isso ajuda a lembrar das informações que você quer passar durante a sua apresentação. Depois da estrutura montada, você montou a sua reunião, você montou a pauta, e isso é muito simples, né? Montar uma pauta de reunião, às vezes, te ajuda a lembrar de pontos que são importantes para que você não esqueça, né? De discutir ou com a sua equipe, ou com seu chefe, ou com seus clientes, com quem quer que seja. Então, depois que você montar essa estrutura, treine a repetição, porque se você tem uma estrutura com informações visuais, key messages ou ícones, ou se você montou essa estrutura e ela está pronta para que você possa utilizar, pratique a repetição, isso vai se cristalizar na sua cabeça, né? Aí vem agora aquele momento, quem tá aí, quem dá um joinha aí, só para a gente ver como é que tá, se o pessoal tá acordado, se tá dando para entender, se estiver dando para entender, dá um hashtag entendi, hashtag entendi, vamos lá, galera, põe aí, vamos ver, vou ficar esperando aqui. Agora vamos colocar o seguinte, hashtag entendi, olha, ó, a Hélida diz que tá bacana. Agora eu quero que vocês coloquem aí hashtag chuchuzinho, a Lídia também, hashtag chuchuzinho. Aí, ó, hashtag chuchuzinho, porque é a hora da dica chuchuzinha, aquela dica malandrinha, aquela dica marota para você poder colocar tudo que a gente falou, tudo que a gente discutiu em ação aí no seu dia a dia. Vamos lá, hashtag dica chuchuzinho. Coloca aí, tô esperando. Olha lá, o Fábio, ó, entendi, Lídia, entendi, hashtag entendi, Fernanda também, hashtag entendi. Quero agradecer vocês, vamos lá. Hashtag dica chuchuzinho, vamos lá. Primeira dica que eu particularmente dou, que é o que eu uso quando eu vou preparar reunião, trabalho, live, conteúdo, qualquer coisa. Quando eu escrevo com a mão, não é computador, a mão, eu entendo muito mais e retenho muito mais informação do que escrevendo, digitando. Quando eu escrevo, quando eu anoto, peraí, produção está passando aqui, tá, tudo bem, produção está dizendo aqui que está todo mundo, ó, hashtag dica chuchuzinho, não é não, Fernando? Isso aí, muito bem. Quando eu escrevo, eu retenho muito mais. E é engraçado isso, porque na escola eles forçam a gente a anotar na agenda o dever de casa, o trabalho, ou qualquer coisa desse tipo. A gente anota na agenda porque a gente retém muito mais fácil escrevendo, né? Quando eu vou digitar, quando eu vou escrever, para mim é muito mais fácil. Nem que eu coloque em tópicos, em escrita, para depois transferir isso para um editor de texto, qualquer que seja, fica muito mais fácil. Isso aí, Jaque, estou aqui, isso aí, estamos aí. Fica muito mais fácil a gente conseguir lembrar do que era que nós queríamos falar quando a gente vê aquela mensagem ali, quando a gente vê aquele símbolo, né? Porque as palavras não são nada mais do que símbolos que o seu cérebro traduz e transforma em informação para que você possa utilizar. Então, quando eu escrevo, eu fico muito mais fácil. A segunda dica chuchuzinho é o que eu já falei sobre a questão da retenção visual. 65% das pessoas são aprendizes visuais. Você vai perguntar para a pessoa, mas você estava naquele lugar? Estava. O que foi que aconteceu? Eu não sei, eu sei que ele chegou e veio na minha direção. O que ele falou? Não, o que ele falou eu não lembro, eu só sei que ele veio assim na minha direção e falou comigo. Aí, Raquel, dica chuchuzinho, muito bem, vamos lá. Eu só sei que ele veio e falou comigo. Eu não lembro muito bem o que foi que ele disse. Aí, depois disso, tudo aconteceu. Você vai ver que o depoimento sempre é desse jeito. Então, as pessoas lembram do que elas viram de forma muito mais fácil do que elas lembram do que elas escutaram. Então, quanto mais histórias você conseguir colocar, mais ligações
de fatos visuais, ou que a pessoa possa visualizar, que aí vem o grande sacada. Muitas vezes você está fazendo uma fala, você não tem o aparato de estar passando um slide, você não tem um aparato de ter um flip chart para desenhar, ou numa reunião você está só com seu papel, você não tem nenhum outro tipo de ferramenta que te proporcione isso, você pode utilizar a técnica de gerar a visualização, que é isso que eu acabei de fazer com vocês, da história do depoimento. Quando eu falo isso, vocês automaticamente, cada um na sua forma, conseguem enxergar essa cena acontecendo e captar essa mensagem de uma forma muito mais simples. Então, utilize infográficos, se possível, storytelling, que são histórias que você monta para poder exemplificar aquela situação do que você está querendo dizer. Ou seja, crie uma experiência extrasensorial. A experiência extrasensorial funcionando, audição, comunicação, fala e visão, ela fica muito mais fácil de que as pessoas te entendam e que retenham. E sem contar o gestual, né? A comunicação, que nós inclusive já comentamos, a comunicação não falada, né? Que é a expressão corporal, que é a forma como você olha, que é a forma como você se mexe, e tudo isso influencia na hora de você transferir ou não essa informação. Eu brinco que tem gente que fica tão assim, que na hora que chega para falar, ela... eu queria falar sobre o processo que nós vamos fazer agora de entendimento da fala. Ela não consegue olhar para você, inclusive. Isso faz uma diferença muito grande. Eu sei que muita gente aqui, o que eu estou falando, pode parecer óbvio, mas é o que eu brinco, o óbvio às vezes tem que ser dito. Ele serve ou para a gente aprender ou para a gente relembrar, né? Então, utilize a experiência extrasensorial, crie sensações, conte uma história, faça com que a pessoa sinta aquilo ali muito mais do que escute o que você está querendo dizer. Outra coisa, entenda a estrutura do que você quer colocar. Entenda a estrutura. Não tente decorar textos, porque o decorar textos faz com que você tenha um índice muito maior de esquecimento do que você queria colocar. Você não vai conseguir decorar textos, a não ser que você seja um profissional excelente em retenção de informações e textos e consiga guardar aquilo ali de forma que você consiga repetir um texto. Imagina uma live de 30 minutos que a gente já está aqui, eu tenho que decorar tudo que eu ia falar. É impossível. Então, não decore conteúdo, entenda a estrutura do que você quer falar, qual é a sequência das informações que você quer passar. Essas informações, elas têm que seguir um fluxo lógico dentro do seu conteúdo, né? Você não vai simplesmente sair jogando informações, você vai montar uma apresentação, uma reunião, até para você falar algo com seu marido, com seu filho, dentro de casa. Entenda uma estrutura. Você não vai chegar falando com ele coisas que não têm lógica. Então, entenda o porquê para depois estruturar o como. Né? Crie um fluxo lógico do seu conteúdo. Quando você faz isso, a sua informação ela fica muito mais convincente, ela fica muito mais palatável de ser digerida pelo receptor da mensagem. Né? E aí, a última dica que eu tenho para colocar é a prática. É você colocar o que você tem para dizer, é você colocar no seu dia a dia. É você colocar em prática a sua fala, é você falar. A prática faz a diferença. Vocês sempre vão ouvir eu falando isso. Eu já falei isso em situações anteriores, vou voltar a falar. Tudo na sua vida é prática. Não adianta. Por mais que você entenda de um assunto, se você não praticar este assunto, é a mesma coisa de eu querer ser corredor de maratona sem correr. Eu boto meu tênis, boto minha camisa, tal, eu sei qual é o melhor tênis, eu sei qual é a camisa, eu sei o que é pace, eu sei como é que eu corro, eu sei como é que... Mas você está correndo? Se você não está correndo, você não vai conseguir nunca correr uma maratona. Então, coloque em prática, faça ensaio, se você tiver uma apresentação de escola, uma apresentação de trabalho, se prepare com o conteúdo da sua reunião de amanhã, estruture o que você quer colocar, avalie quais são as pessoas que vão estar com você, como é que você pode transmitir essa informação de uma forma muito melhor. Pense, antes de falar, por exemplo, com seu marido e com seu filho, quando você quiser chamar ele, para ele parar de utilizar o videogame e ler um livro ou qualquer coisa desse tipo.
pense um pouco antes, isso pode ser questão de segundos, mas só de você fazer isso, de você estruturar, ou você falar com a sua esposa também, só de você fazer isso, você vai ver que a forma que a pessoa recebe o que você está querendo dizer, ou a informação que você está querendo passar, de uma forma completamente diferente. Às vezes, fica até mais fácil da pessoa concordar com você do que se você simplesmente chegar falando coisas que não têm uma conexão muito grande. E a prática te dá dinâmica, te dá ritmo. Se você tiver alguma transmissão, alguma informação importante para passar perante um público, as inflexões que você tem que fazer no momento-chave, fixa a transmissão da informação que você quer. Se for numa articulação, numa reunião, articule antes os pontos-chave junto da equipe, como é que você faz para validar isso, faça treinos espaçados, não deixe de fazer se aproximando aproximando você mais do conteúdo, não deixe para fazer as coisas em cima da hora. Se eu tenho uma apresentação para daqui uma semana, se eu tenho uma reunião para daqui a 3 dias, faça essa estruturação antecipadamente, porque isso vai fazer com que você valide o seu conteúdo, valide os pontos-chave que você está discutindo, valide todo o seu processo de transmissão do conhecimento, transmissão da informação, né? E não se prepare na noite anterior. Eu tinha muito costume de fazer isso, querer fazer isso quando me preparava para as provas, né? Chegava na hora da prova, eu não lembrava de nada. Então, hoje eu entendo o porquê, na época eu até não entendi. Então, não se prepare na noite ou no dia anterior, porque vai acontecer de você não ter guardado os pontos-chave necessários, você não ter informação cristalizada na sua cabeça e você acabar não conseguindo transmitir a sua informação da forma correta. É por isso que, às vezes, você fala e ninguém entende o que você está dizendo. Quero agradecer aí a todo mundo, Rachel, Edivaldo, Amanda, todo mundo que está presente aí, que eu estou conseguindo enxergar aqui. Se tiver mais gente, você me avisa aí, produção. Por estar participando. Quero dizer para vocês que é muito bom poder contar com vocês e poder saber que a gente está tentando transmitir informações de uma forma, Raquel, de uma forma que auxilie você a, de repente, estar dando um passo a mais aí na sua vida. Um abraço, muito obrigado, até a próxima e vejo vocês do outro lado. Boa noite.